Não é o que os outros dizem que te cansa. É o quanto você escuta sem realmente ouvir. Vivemos num mundo em que todos querem ser ouvidos, mas poucos querem escutar. Falamos muito, opinamos rápido, reagimos sem pausa. Mas o que os antigos sabiam, e nós esquecemos, é que ouvir é uma forma elevada de sabedoria. Este vídeo é um convite para redescobrir o poder do silêncio que escuta. Para compreender que às vezes a resposta mais profunda não está em uma palavra, mas em uma presença. Guarde isso no coração enquanto caminhamos juntos. Ouvir é acolher o mundo sem tentar mudá-lo. Sêneca dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para que escutemos mais e falemos menos. Epicteto ensinava que a escuta é o primeiro passo do autodomínio. Porque só quem ouve o outro aprende a ouvir a si mesmo. E Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em seu diário: aprende com todos, mesmo com aqueles que te irritam, pois até os tolos ensinam o que não se deve fazer. Esses homens entendiam que a escuta é a ponte entre a razão e a virtude, que o silêncio atento é o território onde nasce a compreensão, e que sem escuta não há sabedoria, apenas ruído. Se isso já ressoou em você, respire fundo. Este vídeo é um lembrete. Às vezes, o que mais cura o outro é ser ouvido sem julgamento. E o que mais cura a si mesmo é finalmente silenciar o próprio ruído interno. Vivemos cercados de vozes, notificações, opiniões, cobranças, promessas. Todo mundo fala, ninguém para. E a mente moderna se tornou uma multidão. Mas a alma humana só cresce no espaço entre os sons, no intervalo em que escolhemos escutar com o coração, não com a pressa. Os estoicos sabiam que ouvir é um ato de humildade, porque para escutar é preciso admitir que o outro pode ter algo a ensinar. E isso exige uma virtude rara, a suspensão do ego. O ego quer responder, corrigir, argumentar. A alma sábia quer compreender. Epicteto dizia aos seus discípulos: quando alguém fala, não te apresses em responder. Aprende primeiro o que ele quer dizer, não apenas as palavras, mas a intenção. Essa é a essência da escuta consciente, ouvir além do som. Perceber o que está sendo dito por trás do que é dito. Ouvir o silêncio entre as frases, a dor escondida no tom, o pedido disfarçado em ironia. Quantas vezes você ouviu alguém, mas já estava formulando a resposta antes que a pessoa terminasse? Quantas vezes você fingiu atenção, mas estava pensando em como se defender ou em quando seria sua vez de falar? A maioria de nós não escuta. Apenas espera a vez de reagir. Mas o estoico, o verdadeiro discípulo da razão, aprende a ouvir com inteireza. Ele deixa as palavras pousarem, sem pressa de responder, porque ele sabe que respostas sábias só nascem depois do silêncio. Este insight é importante. Pause e respire aqui comigo. Pense em quantas vezes um simples "eu te entendo" teria bastado. Em quantas discussões teriam terminado antes de começar, se alguém tivesse escutado de verdade. O mundo não precisa de mais argumentos, precisa de mais ouvidos presentes. Sêneca dizia: não há melhor prova de grandeza de alma do que ouvir com paciência. E ele sabia do que falava. Foi conselheiro de imperadores acusado injustamente, traído e obrigado ao suicídio. Mesmo assim, nas cartas a Lucílio, ele escrevia com calma, sem ódio, com a voz de quem entendeu que escutar é mais transformador do que reagir. A escuta estoica começa dentro, porque ninguém escuta o outro se não aprende a ouvir a própria mente. Marco Aurélio passava horas em reflexão silenciosa. Ele observava os próprios pensamentos como quem ouve o mar, sem julgar as ondas, apenas compreendendo o movimento. Ele sabia que, antes de responder ao mundo, precisava entender o que se movia dentro de si. Epicteto dizia: não somos perturbados pelo que os outros dizem, mas pelas vozes que repetem isso dentro de nós. Por isso, ouvir é um ato de vigilância interior. Quando você escuta suas reações, o medo, a raiva, a defesa,
Você se liberta do impulso de responder. A escuta se torna autoconhecimento. E o autoconhecimento, calma. O primeiro hábito estoico da escuta é ouvir antes de reagir. Toda reação rápida é filha da ansiedade. Mas o silêncio entre a fala e a resposta é o berço da sabedoria. Quando alguém te diz algo duro, ofensivo, injusto, não responda de imediato. Respire. Observe o que a tua mente quer fazer. Deixe o impulso passar e então pergunte: o que essa pessoa realmente quis dizer? Às vezes, por trás do ataque, há medo. Por trás da crítica, há dor. E quando você ouve com calma, descobre que o outro não queria te ferir, só ser visto. O segundo hábito é ouvir para compreender, não para vencer. Sêneca dizia: ninguém aprende enquanto fala. Em toda conversa, há dois caminhos. Ou você tenta provar um ponto, ou tenta entender o outro. O sábio escolhe o segundo. Porque o verdadeiro poder da escuta não está em concordar, mas em entender o porquê da diferença. Ouvir com empatia não significa ceder. Significa compreender com humanidade. Marco Aurélio anotava: cada pessoa age conforme a visão que tem do bem. Se ela erra, é porque ainda não viu melhor. Por isso, quando o outro fala algo que você discorda, o estoico não se ofende. Ele escuta e pensa: essa é a melhor verdade que essa pessoa conhece hoje. E esse simples pensamento transforma o conflito em compaixão. Se isso está ressoando com você, escreva nos comentários: hoje escolho ouvir para compreender. Essa frase é um exercício de presença. Ela te lembra que ouvir é um dom e que nem todo diálogo precisa de defesa. O terceiro hábito é a escuta do silêncio. Nem tudo precisa ser respondido. Nem toda pausa precisa ser preenchida. Os estoicos sabiam que o silêncio é o espaço onde o sentido amadurece. Epicteto dizia: quando não souber o que dizer, cala-te. O silêncio nunca trará arrependimento. E Sêneca completava: palavras são como flechas. O silêncio é o alvo onde se decide se vale a pena atirar. O silêncio é o momento em que você observa a si, o outro, o instante. É nele que o discernimento nasce. Em muitas situações, o silêncio é mais convincente que qualquer argumento, porque ele revela domínio. O mundo é movido por quem fala, mas é guiado por quem escuta. E quando você aprende a ouvir, o outro sente algo diferente. Ele sente presença. E presença cura. O quarto hábito é ouvir o invisível. Os estoicos chamavam de logos a razão divina que permeia tudo. Ouvir, para eles, era perceber o sentido oculto por trás dos eventos. Marco Aurélio escrevia: mesmo o que parece injusto faz parte da ordem universal. Ouvir a vida é perceber que tudo comunica. As palavras, os gestos, as coincidências, o silêncio dos dias difíceis. A escuta consciente vai além das vozes humanas. É perceber o que o universo está tentando te ensinar em cada experiência. E essa percepção muda tudo. Transforma a reclamação em aprendizado, a perda em lição, o ruído em ritmo. Epicteto dizia: deseja não que as coisas aconteçam como queres, mas que aconteçam como acontecem. Ouvir a vida é exatamente isso. Aceitar o tom da melodia mesmo quando não é o que você esperava. Se este insight te tocou, respire fundo. Talvez a vida esteja tentando te dizer algo que você ainda não quis escutar. E talvez o silêncio seja o canal por onde ela fala. O quinto hábito é a escuta compassiva. Sêneca dizia: escutar é um ato de generosidade. É permitir que o outro exista. E é verdade. O mundo precisa menos de respostas e mais de ouvidos pacientes. Quando alguém fala e encontra a atenção verdadeira, sente-se reconhecido. E o reconhecimento é cura. Ouvir sem interromper, sem corrigir, sem acelerar, é dar espaço para o outro se entender em voz alta. E quando você faz isso, algo mágico acontece. O outro baixa a guarda, e a conversa se transforma em encontro. Epicteto dizia:
A raiva do outro é apenas a dor que não encontrou quem a escutasse. Ouvir é acolher essa dor sem absorvê-la. É ser presença estável em meio à tempestade alheia. O sábio não tenta resolver tudo. Ele oferece escuta. E a escuta é o maior presente que se pode dar. Se isso tocou algo em você, escreva. Hoje escolho ouvir com presença. Essa frase é uma oração de atenção. Ela te lembra que, às vezes, o melhor conselho é o silêncio que compreende. O sexto hábito é ouvir a si mesmo. Os estoicos terminavam o dia em reflexão. Sêneca revisava suas ações e perguntava: fui justo? Fui paciente? Escutei com o coração? Marco Aurélio fazia o mesmo. E escrevia sobre os ruídos internos, os pensamentos que o desviavam da serenidade. Eles sabiam que a mente fala o tempo todo, e que é preciso escutá-la com discernimento. Nem toda voz interna é verdadeira. Nem todo pensamento merece atenção. Epicteto ensinava: aprende a ouvir o que tua mente diz, e questionar se é racional. A escuta interior é o treino de separar a razão da emoção, a verdade do medo. É ouvir a si mesmo como se ouve um amigo, com gentileza e honestidade. O silêncio externo só é poderoso quando o interno se aquieta. Por isso, o estoico não busca o silêncio do mundo, mas o silêncio da alma. O lugar onde o ruído acaba e a paz começa. E talvez seja isso que você precise agora. Parar de ouvir tanto o mundo e começar a ouvir a si mesmo. A sabedoria começa quando você escuta sua própria voz, e ela finalmente deixa de gritar. Se esta mensagem tocou algo em você, deixe que ecoe através do like, não como um gesto automático, mas como sinal de presença. Cada like é um lembrete de que estamos aqui, reaprendendo juntos a arte de escutar. Nos comentários, compartilhe. O que o silêncio tem tentado te dizer ultimamente? Sua resposta pode ser o espelho de alguém que precisa ler exatamente isso. E se sente que esta jornada está apenas começando, inscreva-se no canal. A inscrição não é só um clique, é um compromisso com a consciência. Aqui cada vídeo é um chamado à escuta interior. Cada reflexão é uma pausa no barulho do mundo. Se conhece alguém que fala muito e se sente invisível, compartilhe este vídeo. Às vezes o que falta não é voz, é silêncio. E antes de encerrar, lembre-se disso. Falar é uma habilidade, mas ouvir é uma virtude. Quem fala convence, quem ouve compreende, e quem compreende transforma. Até a próxima reflexão, leve isso com você. A paz que procura não está em ser ouvido, está em aprender a ouvir. Porque quando o coração escuta, até o silêncio tem voz.